sequência vamos ver algumas coisinhas novas. Antes de mais nada, se eu faço esse desenho aqui para ti, ó, tens que saber reconhecer os elementos. Resistor, e o resistor é um elemento que resiste à passagem de corrente elétrica, ou seja, ele apresenta uma característica que a gente chama de resistência elétrica. Aliás, o que acontece quando a corrente atravessa um resistor, já que ele resiste à passagem de corrente elétrica? Esquenta. O nome desse aquecimento, ou seja, transformação de energia elétrica em energia térmica, é chamado de efeito, que bonito, efeito Joule. Nós também sabemos que essas linhas retas é um fio condutor. É um fio condutor. Esse lado maior aqui e o menor, o que mostra que isso é uma fonte de tensão, é a fonte de voltagem. Popularmente o cara poderia falar, é uma pilha, professor. Isso pode ser uma pilha, uma bateria. Antigamente o pessoal não sabia da existência do átomo como hoje nós conhecemos. Eles supuseram que as partículas que se deslocavam no circuito eram positivas. Então tu larga uma bolinha positiva ali, ela foge do positivo e é atraída pelo negativo. É um sentido real ou convencional? Então o sentido real é o oposto, porque nós sabemos que em materiais sólidos só os elétrons podem caminhar de átomo para átomo. Beleza? Nada demais, né? Bom, nós até fizemos uma experiência virtual para tentar entender isso melhor, né? Mas antes disso, vamos relembrar o que é a intensidade de corrente elétrica. É tu pegar a quantidade de carga que atravessou o fio e dividir pelo tempo que demorou para atravessar. É isso aí. Bom, vamos fazer análise dimensional. Carga é medido em Coulomb. Lembra a lei de Coulomb? E tempo é medido em coulombs por segundo, para homenagear um grande cientista, a gente chama de ampere. Então eu te pergunto, o que o amperímetro mede? Né? Ampere, ou seja, corrente elétrica. O que o voltímetro mede? Volts, voltagem, nada demais, nada demais. Bom, se nós conhecemos os elementos básicos do circuito elétrico, já sabemos como é que se calcula a intensidade de corrente elétrica. Aí nós avançamos para fazer uma experiência no nosso laboratório virtual. Nós pegamos um resistor qualquer e usando voltímetros e amperímetros, nós fomos analisando o que acontecia com V e com I. Hoje eu vou colocar números diferentes só para variar. 10 volts deu 30 amperes. Porra, muito. 20 volts, lógico. Claro, estou aumentando de 10 em 10, né, para ficar coerente. Ou seja, dobrando a voltagem, a corrente que atravessa esse cara dobra. Triplicando a voltagem, a corrente que atravessa o sujeito triplica. Isso nos fez criar uma ideia, a ideia de resistência elétrica, que eu escrevi assim, definição. Lembrando que definição é uma sacada que alguém tem, uma invenção que alguém cria e que é útil, né? Porque tem invenções que são inúteis, certo? Essa aqui foi útil. A definição de resistência elétrica, que é característica do objeto chamado resistor. Isso era uma coisa que me confundia muito a cabeça, o objeto e a característica do objeto. Mas o nome diz tudo, né, gente? Resistência é característica, resistor é o objeto. Nós vimos que uma maneira boa de medir a resistência é V sobre I. Beleza? Só tem um detalhe. Quando a gente fez esse estudo, a gente fez com um resistor só. A gente fez com outro depois para comparar os dois, não foi? Mas tu concorda que no outro resistor, dobrando a voltagem, a corrente dobrava. Triplicando a voltagem, a corrente triplicava. Quem estudou isso foi Ohm, um cientista famoso, Ohm. Esse cientista, ele fez esse estudo com uma série de materiais diferentes. Ele fez com cobre, ele fez com ouro, ele fez com alumínio. Ele deve ter feito até com a mãe dele. Mas, mesmo quando a mãe dele estava no circuito, ele estacava 10 volts na mãe, media a corrente passando pela mãe. Dobrava a voltagem, aguenta 20 volts. E aí passava o dobro de corrente. Como ele fez isso com tudo que ele podia imaginar e esta lei continuava sendo obedecida, ele achou ter descoberto algo muito geral. E escreveu o que hoje é conhecido como primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm era o seguinte, ó, ela só diz que a corrente que percorre um resistor é de
diretamente proporcional à voltagem aplicada a ele, não é isso, galera? Então é isso que eu vou escrever aqui, ó. A corrente, o certo seria a intensidade de corrente elétrica. Agora a gente já está íntimo, né? A corrente que percorre um resistor. Agora olha só, eu vou deixar um espaço mágico aqui, ó. Um resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada sobre ele. Aplicada sobre ele quem? Claro, né? Pelo amor de Deus, português básico, sobre ele. A corrente que percorre o resistor é diretamente proporcional à, com crase, né? Voltagem aplicada sobre ele. Beleza? Nada demais, né, gente? Mas os cientistas continuaram estudando e chegaram ao silício. Foram fazer experiência com silício e aí quebraram a cara. Viram que o silício não obedecia essa regra. E depois descobriram que o gálio, outro material da tabela periódica, também não obedece essa regra. Ou seja, descobriram que a primeira lei de Ohm não é lei, porque ela falha. Lei na física é algo geral que vale para tudo. Se tem materiais que não obedecem essa primeira lei de Ohm, é porque ela não é lei. Aliás, o gálio e o silício são materiais semicondutores. Lembra que é para fazer computador, precisa de galho, de silício, vale do silício? O computador de vocês tem galho ou silício. Porque para poder fazer um transistor, vocês estavam travados, né? Para fazer um transistor, eu preciso de um material semicondutor. Sabe por quê? Um transistor, meus amigos, é uma chave de liga e desliga à distância. O teu computador são milhões de interruptores microscópicos daquele de liga e desliga. E tu consegue fazer eles ligar e desligar à distância. E aí tu consegue processar a informação com essas chaves de liga e desliga. É isso que é um transistor. Mas para poder fazer transistor tem que ter material semicondutor. Exemplos: gálio e silício. É importante tu ter essa carta na manga, saber pelo menos esses dois materiais semicondutores. Quando descobriram os materiais semicondutores, descobriram que aquela regra que o Ohm chamou até de lei, não era lei. Só que mais uma vez isso estava arraigado já ao conceito científico da época. Eles não queriam perder aquela noção. Aliás, quando descobriram o gálio e o silício eram semicondutores, não quer dizer que a lei do cara é nojenta e inválida. Ela continua valendo para uma enorme gama de materiais. Então olha o que a galera fez para não precisar tirar o nome lei. A galera modificou a lei. Primeira lei de Ohm: a corrente que percorre um resistor ôhmico. O que seria um resistor ôhmico? Que obedece a lei. Pronto, aí continua sendo lei. Se é um resistor ôhmico é porque obedece a lei. Mas aí fica meio sacanagem, né, cara? Tu vai ver que quando for para a faculdade eles já não vão mais chamar de lei. Muitas leis que nós chamamos no ensino médio, lá na faculdade, né, no terceiro tempo do ensino, o cara vai dizer: ó, galera, não é lei, vai te mostrar por que não é lei. Eu te confesso que eu fiquei embasbacado ontem à noite que eu descobri que as leis de Kirchhoff não são leis e o nome do cara nem é Kirchhoff, é Kirchhoff. Né, alemão, e eu sempre, leis de Kirchhoff, me achando cara, mas não, nem é lei e nem é Kirchhoff, é Kirchhoff, que é alemão. Mas, né, aí eu até falei pro seu professor, vergonha pra mim, eu sempre dei as minhas aulas falando Kirchhoff, de boca cheia. Não tem problema, tu ensinava certo, só não sabia a pronúncia em alemão do cara, né? Mas isso é bacana, né? Kirchhoff. E aí a gente não pode chamar de lei, aí a gente vai chamar nas próximas aulas de regra do Kiki, certo? Pra gente não precisar se estressar com a pronúncia do cara, né? Certo? A regra do Kiki. Então, ó, na verdade, ó, aqui, ó, não é tão legal chamar de primeira lei de Ohm. Talvez o mais correto seria chamar de regra de Ohm. Até porque ela só funciona para resistores ôhmicos. Ou seja, já está atrelado à própria regra, né? Beleza? Tem muita gente que confunde uma coisa com a outra e diz que isso aqui é a primeira lei de Ohm. Pela madrugada, hein? Isso aqui é a definição de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm só diz que se esse dobra, esse aqui também dobra. Se esse triplicou, é porque o de cima triplicou. Ou seja, uma outra maneira de eu representar a primeira lei de Ohm é falar que o R tem um valor constante. Qualquer material vai apresentar o R com valor constante? Não, tem cara que não é assim. Gálio, silício. Como é que funciona, professor, um resistor de silício?
Tu bota 10 volts, dá 0. Tu bota, sei lá, 20 volts, dá 0. Tu bota 30 volts, dá 5 amperes. Ou seja, até uma certa voltagem não passa nada. De repente passa de uma voltagem X e ele libera a corrente. Por isso que é uma chave de liga e desliga a distância. Tu bota menos voltagem dele, está desligado. Bota mais voltagem, tu abre a corrente. Certo? Loucura, não? Bom, até aqui nada demais, né? A gente revisou os elementos dos circuitos elétricos, relembrou o que é intensidade de corrente elétrica e agora vimos a definição de resistência elétrica que ocorreu no final da aula. O que é novo hoje foi a primeira lei de Ohm, que até sabemos que na verdade verdadeira nem lei é, mas é bastante útil para responder algumas questões. Bom, vai começar a ficar mais divertido agora. Olha só, esta fórmula que eu chamei de fórmula sagrada dos circuitos elétricos no final da aula, né? Até me curvei para ela, tamanho o poder dessa fórmula. Vamos fazer uma análise dimensional rapidinho nela. V de volts, voltagem, e I tem colinha, ampere, para poder puxar o saco do grande cientista, volt e ampere a gente chama de ohm, que é aquele ômega que eu te falei que vai ficar feio com o passar do tempo. Beleza? Mas a fórmula na hora de usar esse formato não é muito legal. Está dividido, passa. Eu gosto dessa fórmula desse jeito e falei que ela é sagrada para a gente vai usar ela até o final do ano. Ela é muito poderosa. Ela mais uma pitadinha de bom senso, foi o que eu disse, detona qualquer circuito. E é claro, cara, que eu tenho a obrigação de fazer um convite a vocês. Que vocês matem em 3 minutos os 3 tipos de circuitos mais idiotas que existem. Então olha só, eu te dou num circuito a resistência elétrica de 20 ohms e a voltagem de 400 volts, tu calcula o que está faltando. Eu também posso te dar, eu posso fornecer a corrente que percorre o circuito, 5 amperes, e a resistência elétrica, 15 ohms, e te perguntar qual é a voltagem. Ou ainda, posso te fornecer a voltagem, concorda comigo? 220 volts, falar que a corrente é 10 amperes e te perguntar o valor do resistor, ou a resistência do resistor. Vai, 3 minutos. Pode fazer até na carteira, se tu apagar depois ela não vai ficar brava. Mas é 3 minutos rapidinho. Joga na fórmula e mata os 3 circuitos mais bobos que tu vai ver na tua vida. Vai. 3 minutos eu corrijo. Fala, meu querido. Claro, cara, vou fechar a porta. Obrigado pela dica, garoto. Então tá ali, ó, voando. Fechar a porta e vou corrigir, hein. Vou até tomar água, então.